Algumas transferências do futebol são absolutamente providenciais. O cara que chega e já resolve um problemaço que o time tinha, né? Foi o caso, por exemplo, de quando o Van Dijk foi contratado no Liverpool e meio que do dia pra noite ajudou a resolver os problemas defensivos da equipe. Então no vídeo de hoje a gente vai fazer um trabalho de análise e também um pouco de adivinhação para cravar 4 contratações que tem tudo para serem as peças perfeitas para os seus clubes. O foco aqui é tentar ver não só o encaixe do jogador numa perspectiva tática de como que eles vão funcionar dentro do esquema dos seus treinadores, mas também sobre uma abordagem técnica de como as suas habilidades permitem que ele seja essa peça-chave para encaixar no restante do time, né? E não tem como a gente não começar falando aqui do Mateo Kovacic, contratado recentemente pelo Manchester City. Kovacic, já encaixou aí, né? Depois de fazer uma temporada basicamente irretocável, vencendo a tríplice coroa com o Gundogan como capitão, o Pep Guardiola acabou vendo o alemão sair de graça pro Barcelona. E a questão então era como contratar um jogador com características similares à do Gundogan, que também tivesse experiência e pudesse entender perfeitamente o jogo do Guardiola. É um dilema que alguns clubes passam temporadas inteiras, né, atrás de um substituto para um craque que eles deixaram sair. E é por isso que a contratação rápida do Kovacic parece ter feito tanto sentido. Ele chega com 29 anos de idade por 29 milhões de euros mais variáveis, com jogadores que ainda nem se provaram, custando o dobro ou até o triplo, né? Essa quantia aí para um cara que chega para ser titular não tá ruim não. E como é que seria o encaixe tático, né? Primeiramente, o Manchester City joga de uma maneira variável. Então a formação padrão, digamos assim, tem 4 defensores e 3 meio-campistas, que geralmente eram o Rodri como cabeça de área, o De Bruyne mais pela direita mais avançado e o Gundogan mais pela esquerda como uma espécie de box-to-box. Só que atacando, o John Stones ia para o meio campo para fazer uma dupla de volantes com o Rodri, o que permitia ao Gundogan se posicionar mais na frente, como um meia ofensivo pela esquerda. E esse posicionamento funcionaria perfeitamente para o Mateo Kovacic, porque se a gente pegar o mapa de calor dele na temporada passada, tanto pelo Chelsea quanto pela Croácia, a faixa esquerda do campo é onde ele mais costuma ocupar, sempre com uma boa presença no restante do gramado também. Ou seja, se encaixa certinho no lugar do Gundogan, no esquema do Pep, e tem as características para funcionar. O Kova é aquele cara do passe qualificado, que não necessariamente vai terminar a temporada cheio de passes para gol, mas que ajuda a equipe a sair jogando, sem contar a sua incrível capacidade de progressão do jogo, de se desvencilhar da pressão adversária, né, com o ótimo drible que ele tem, e deixar a bola ali no pé de alguém como o De Bruyne ou o Bernardo Silva para fazer a armação mais lá na frente. Isso sem contar o aspecto de crescer em jogo grande. O Gundogan era simplesmente mestre nisso. Mas o Kovacic também tem uma experiência muito vitoriosa. Alguns exemplos notáveis são a conquista da Champions League com o Chelsea, não foi titular na reta final por lesão, mas jogou bastante, né? Além de sempre ir muito bem pela Croácia, fazendo parte da equipe em 2018, que chegou à final da Copa, e titularíssimo absoluto agora em 2022, naquele meio-campo incrível que dominou e engoliu a seleção brasileira, chegando nas semifinais. Uma das grandes diferenças, porém, entre o Kovacic e o Gundogan é a capacidade de marcar gols, tá? A gente foi buscar o registro das últimas 5 temporadas e o Kovacic tem 10 gols marcados, ou seja, uma média de 2 por temporada. Enquanto o Gundo tem 50, uma média de 10 por temporada. O Kovacic, ele tem um pouquinho daquele espírito do Busquets, né? De ser um jogador que fica mais pra trás, não gosta muito de pisar na área adversária, mas mesmo assim ele parece pra gente aqui um dos caras mais aptos a substituir o Gundogan, e resta a gente ver como a equipe vai funcionar, especialmente porque no começo da temporada 23-24 o De Bruyne teve uma lesão, vai ficar um tempo de fora, o que pode fazer o Kovacic ter chances de fazer uma dupla ali com o Bernardo Silva ou o próprio Julian Álvares, né? Na parte mais ofensiva do meio campo, ou até vai saber brigar por posição com o Matheus Nunes, que também foi contratado por um bom valor, e agora resta saber como é que o Kova vai encaixar. Mas o encaixe perfeito é entre Eurofoot e você que está assistindo esse vídeo, então se você está curtindo, deixa o like que ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho para mais gente, beleza? Vocês devem ter percebido que o objetivo aqui não é falar das principais contratações ou das mais caras, né? Para isso a gente tem até um vídeo mais dedicado. Portanto, a gente nem vai tocar muito no tema de quanto que o Declan Rice custou, e apenas defender o ponto de vista de por que ele pode ser o encaixe perfeito para os Gunners. Falando da questão tática, o Arsenal do Arteta também costuma ser um pouco fluido atacando. Um dos laterais, geralmente o Zinchenko, formava uma dupla com o volante, tendo também um quadrado no meio campo, com o Xhaka e o Odegaard formando o quarteto.
E para essa temporada, o Arsenal contratou o Kai Havertz, supostamente para fazer a posição que era do Xhaka no meio campo e o Rice para fazer a posição que era do Partey como principal volante. Mas talvez isso seja ofensivo demais, porque o Havertz na composição defensiva não vai ajudar muito a equipe, né? Só que aí tá uma grande polivalência do Declan Rice. É que ele também poderia atuar como um segundo volante, justamente no lugar do Havertz, fazendo uma dupla ali com, de repente, o Thomas Partey no meio campo. Como foi, por exemplo, no confronto pela Community Shield contra o Manchester City, vencido inclusive pelos Gunners. Ele tem a experiência de fazer as duas funções. Pela seleção inglesa, joga mais como primeiro volante, com outros meio-campistas à frente dele, né? Enquanto pelo West Ham, na temporada passada, jogou quase sempre com uma dupla de volantes ao lado do Souček. E as características são perfeitas. Assim como o Kovacic, o Rice é excelente em progredir o jogo, desarmando e carregando a bola para o ataque sem perder a posse. E também com passes curtos ou longos, com o objetivo ali de verticalizar o jogo e buscar o ataque. Ou seja, como primeiro volante, ele é muito bom na marcação e também contribui para a fase ofensiva. E se jogar como segundo volante, mas como um box-to-box, tem essa capacidade. E apesar de não ser um grande marcador de gols, a gente foi buscar que nas últimas 5 temporadas ele tem 17. Enquanto o Xhaka, que era o titular dessa posição que a gente está sugerindo pro Rice, também marcou 17 nos últimos 5 anos. E a gente falou um pouco de questão tática e técnica pro Rice encaixar, só que tem outra coisa que o Arteta vem buscando, que é a parte mental. O Arsenal tendo atrás de, digamos assim, jovens líderes, né? Jogadores jovens, mas que não são promessas ali de 18, 19 anos, e sim caras mais na faixa ali dos 24, né? Idade inclusive do Rice no momento da gravação desse vídeo, e ele tem esse perfil de liderança, como o Martin Odegaard, que aos 23 anos se tornou capitão do Arsenal e é também capitão da seleção da Noruega, enquanto o Rice também chegou aí garibado por ter sido capitão do West Ham na conquista da Conference League. Inclusive também é um dos candidatos a ser capitão da Inglaterra no futuro, né? E por falar em Inglaterra, ele já jogou e já conhece algumas peças do elenco do Arsenal, como o goleirão Ramsdale, o Ben White na defesa, né? E também o Saka no ataque. E com tudo isso que a gente falou, dá pra imaginar o Rice sendo o ingrediente principal ali no prato... Prato do Arteta, cara. Porra, cara. Prato do Arteta. E o mesmo dá pra dizer do próximo nome dessa lista, que é o equatoriano Moisés Caicedo. Ele inclusive ficou muito perto do Liverpool na janela de transferências, onde também seria peça-chave, né? Mas acabou acertando com os Blues. E ele despontou na última temporada do futebol europeu pelo Brighton, sendo aquele jogador que percorre o campo inteiro, mesmo sendo um primeiro volante, naquele estilo mais destruidor de jogadas, um jogador que desarma muito bem, sendo excelente no posicionamento também para interceptar a bola e vencer duelos. E mais do que tudo, aquele jogador confiável para se ter no meio campo, aquele cara seguro que permite que os jogadores mais criativos foquem na criação. Ou seja, diferente do Rice e do Kovacic, ele não é um jogador que tá tão se destacando pela progressão dentro de campo, né? Mas sim por atuar no momento sem bola, né? Quando o time tá correndo atrás do adversário, ele tá lá desarmando e de repente deixar ela com alguém ali da parte criativa. E quando a gente fala do Chelsea, a gente lembra que eles reformularam praticamente o elenco inteiro, mas principalmente o meio campo. Eles que foram vencedores da Champions League em 2021, perderam aquela trinca ali que tinha o Jorginho, o Kovacic e o Kanté, e é justamente por causa desse último que o Caicedo parece que vai encaixar tão bem. Ele é hoje um dos poucos jogadores do mundo que consegue fazer essa função de estar presente no campo inteiro, desarmando e incomodando os adversários, que é algo que o Kanté fazia com maestria uns anos atrás, né? Antes das lesões e da idade chegar. E no encaixe do Chelsea com o Maurício Pochettino, quem também tá muito feliz, eu imagino, com a chegada do Caicedo é o próprio Enzo Fernandes. Porque na temporada passada ele teve que segurar a bronca no meio ali um pouco, né? E acabou perdendo um tico então da sua capacidade criativa, fazendo parte de um Chelsea que não deu muitos problemas para os adversários na temporada passada. Muito diferente do incrível Enzo Fernandes do Benfica, né? Que tinha ao seu lado o Florentino, um cara mais defensivo que dava mais segurança pro Enzo avançar. Assim, o Caicedo e o Enzo parece que se complementam e podem ser a dupla titular do meio-campo do Chelsea por muitos e muitos anos. Um com a expertise defensiva ali, né, ajudando a liberar mais o outro para armar. E tem até um bônus, beleza? Um problema que o Chelsea costumou ter nas últimas temporadas aí é o Reece James, que em forma é um lateralzaço absurdo, porém ele se lesiona com alguma frequência. O Chelsea não pagou mais de 100 milhões para improvisar o Caicedo na lateral direita, mas se precisar no momento de urgência, pode. O Caicedo jogou assim em algumas partidas pelo Brighton e foi muito bem. E pros corneteiros de plantão, a estreia do Caicedo pelo Chelsea foi horrível, cometeu um pênalti inclusive, né? Obviamente existe uma chance dele não render no Chelsea, não se adaptar, flopar, é claro que pode, né? Mas eu acredito que depois de um período de adaptação ali, rapidamente ele vai engrenar
Onaná. E aí, amigo, vai encaixar exatamente da maneira que o Pochettino sonhou. E a gente falou de 3 meio-campistas e vamos fechar agora com uma posição que talvez surpreenda vocês, que é um goleiro. Exatamente, goleiro também pode ajudar na parte tática da equipe. O caso aqui é do André Onaná, o guarda-redes que acabou de ser contratado pelo Manchester United a pedido do Ten Hag, que, como você já deve saber, né, valoriza muito, assim como outros treinadores, o fato de o goleiro saber jogar com os pés. Hoje em dia, no futebol de elite, isso é cada vez mais essencial. Vale para qualquer time, mas principalmente para aqueles que querem sair jogando lá de trás com categoria sem chutão. E esse era um dos problemas do David De Gea, né? O ex-arqueiro do Manchester United, que de vez em quando tava salvando a equipe, de vez em quando tava comprometendo, e a habilidade dele com os pés estava longe de ser uma coisa de elite. Ele acabou sendo, digamos assim, o elo fraco do estilo de jogo do Ten Hag, cometendo muitos erros e de maneira geral forçando a equipe a ser mais segura, entre aspas, né? Impedindo essa saída com mais efetividade. Para dar uma noção, o exemplo perfeito é a importância do Ederson pro estilo do Pep no Manchester City, mesmo ele sendo criticado muito por alguns aí, né, por não ser aquele cara das defesas impossíveis e tal, ele ainda assim é importantíssimo e quase insubstituível, porque quando o Manchester City tá saindo pra jogar, o Ederson basicamente atua muitas vezes como se fosse mais um zagueiro, dando superioridade numérica nessa saída de jogo e ajudando então o Manchester City a sair da pressão, a criar mais jogadas de ataque, ao invés do famoso chutão, onde a bola pode cair diretamente nos pés do adversário, né? Inclusive tem um compilado de chutões do De Gea contra o Manchester City, que é um negócio absurdo. No final das contas, é aquela teoria bem básica, né? Quanto mais você ataca, mais tem a posse de bola, menos você precisa defender. E ter um goleiro que sabe sair jogando é uma das chaves pra isso, né? É exatamente isso que o Ten Hag queria fazer, mas não conseguia com o De Gea, que ou errava ou dava chutões, né? É uma das principais diferenças entre ele e o Onaná. O espanhol tem um número menor de passes, tanto curtos quanto médios e longos, e com menor taxa de acerto entre eles, enquanto o Onaná é mais envolvido no jogo, passando mais a bola e ainda assim tendo uma taxa de acerto superior, dando menos a bola para o adversário e criando mais jogadas ofensivas. De verdade, assim, às vezes a qualidade do Onaná pra sair jogando é tanta que ele poderia estar jogando de meia, sacou? Mas ele tá de meia, só que tá por baixo da chuteira. Boa, né? Não. Top. Não, não bota isso, pelo amor de Deus. Não, não, não. Essa vai ser a minha melhor vigarice. E outro fator importante, o Ten Hag treinou o Onaná no Ajax por alguns anos, então conhece o jogador, sabe as características dele e como utilizá-lo melhor, tanto é que o Onaná foi o goleiro daquela histórica campanha do Ajax do Ten Hag na Champions, quando eles chegaram nas semifinais e quase foram pra final, né, se não fosse um certo jogador brasileiro aí. Lucas, tem que ser você, Lucas. Fora que o Onaná vive um ótimo momento chegando na Inter de Milão e catando até pensamento, o que ajudou a Inter a chegar na final da última Champions. Se algo der errado, eu acho que pode ser porque ele tem um temperamento bem explosivo, né? Inclusive ele chegou no Manchester United já cheio da moral, dando um puta de um esporro público no Maguire que viralizou nas redes sociais. Mas que obviamente fez também ele cair nas graças da torcida, né? Deixa nos comentários aí outra contratação que você acha que pode encaixar perfeitamente no clube que o cara chegou, beleza? Esse aqui é um estilo um pouquinho diferente de vídeo que a gente tá fazendo, com uma análise um pouco mais tática e tal, um assunto que a gente não costuma mexer tanto, mas se vocês gostaram, comenta aí pra gente saber se devemos trazer mais, beleza? Eu fui o Pedro Silveira, você esteve no Eurofut, a gente vai ficando por aqui. Se curtiu o vídeo, deixa o like antes de sair, ajuda muito o nosso trabalho e nos vemos no próximo, então um grande abraço, falou!